Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 16 do livro de 2 Samuel, mas antes de entrarmos aqui literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. É muito importante que você faça isso já no começo do vídeo, porque assim o YouTube acaba entregando esse vídeo para muitas outras pessoas também, e o maior intuito aqui do Evolução Diária é levar a palavra de Deus para muitas outras pessoas, tá bom? Então curte, comenta e compartilha bem rapidinho em nome de Jesus. Também quero aproveitar para te fazer um convite muito especial. Domingo na Eva, às 10 às 18 horas, vamos ter os nossos cultos de celebração com Santa Ceia e você não pode ficar de fora, tá bom? Às 10 às 18 horas em nome de Jesus, espero você e toda a sua família para juntos celebrarmos ao Senhor nesse domingo tão especial na presença de Deus, domingo de Santa Ceia. Gente, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 16, tem 23 versículos. Tá bom? E aqui vai continuar narrando ali a fuga de Davi. Davi foi praticamente expulso do seu palácio pelo seu filho Absalão. E aí o texto vai continuar se desenrolando nessa história. O texto vai dizer o seguinte: mal Davi tinha passado pelo alto do monte, e lá estava à sua espera Ziba, aquele criado de Mefibosete, aquele que disse a Davi, que lembrou Davi que existia alguém. Davi perguntou, na verdade, né? Se tinha algum filho, alguém da família de Saul, e ele falou, tem Mefibosete, um aleijado, tratou até com certo desdenho. E aí o que acontece? Davi pede para ele buscar e torna ele empregado de Ziba, né? Agora, olha só o que acontece. Ele diz assim: ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, com 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Para que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. O rei perguntou: onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Respondeu Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Tá? O que aqui é uma mentira. Ele inventa uma história porque ele queria aparecer para Davi. Então o rei disse a Ziba: já que é assim, tudo que pertencia a Mefibosete agora então é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agrade-se de mim. Chegando o rei a Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gerá, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda da elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado porque você é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, o meu senhor? Permite que eu corte agora a cabeça dele. Mas o rei disse: o que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura me matar, quanto mais esse benjamita. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois fez o que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que recebo hoje. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, do lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras de terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Então Hussai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei, viva o rei! Mas Absalão disse a Hussai: é essa a lealdade que você tem para o seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Hussai: não, sou escolhido do Senhor, deste povo e dos israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir?
não deveria eu servir o filho? Assim como servi o pai, também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos um conselho, o que devemos fazer? Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio de Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem palavras do próprio Deus. Que texto, né, gente? Vamos lá, vamos entender esse texto aqui em nome de Jesus? Gente, antes da gente entrar literalmente nesse estudo, vamos voltar um pouquinho, fazer uma breve recapitulação do capítulo anterior, né? No capítulo anterior, nós vimos Davi tendo que fugir de dentro da sua própria casa, do seu palácio, por conta de um confronto contra Absalão. Aqui no capítulo 16, Davi ele vai continuar a sua fuga, ele está fugindo, né, saindo de Jerusalém, e acontecem algumas coisas aqui. 3 eventos principais marcam o capítulo 16. Primeiro, a gente vê lá nos primeiros versículos, do 1 ao 4, mais ou menos, vai falar acerca da mentira de Ziba sobre Mefibosete. Davi encontra Ziba, o servo de Mefibosete, o neto de Saul, e Ziba traz mantimentos, né, para Davi, e ele acusa Mefibosete de ficar em Jerusalém para tentar recuperar o trono de Saul, o que foi uma verdadeira mentira. Sem investigar, sem ter certeza, Davi acaba aceitando a conversa de Ziba e concede a ele todas as propriedades de Mefibosete. Era mais ou menos assim, era uma promessa: olha, se der tudo certo, a gente voltar a Jerusalém, eu vou colocar você para ser agora o Senhor, você vai reinar, você vai cuidar, você vai administrar, reinar não, né, porque só tinha um rei que era Davi. Você agora vai ser o administrador das terras de Mefibosete, tá? Então essa foi a primeira coisa aqui que aconteceu. A segunda, aparece um benjamita chamado Simei, que começa a amaldiçoar Davi, jogar pedra, jogar terra, falar coisas, né? Ou seja, durante a jornada, Davi é confrontado por Simei, um benjamita, descendente de Saul, que amaldiçoa Davi. Simei, ele vai acusar Davi pela queda da casa de Saul e vai ver a revolta de Absalão como um castigo de Deus. Então ele diz assim: você está sendo castigado, tá vendo? Foi expulso da sua própria casa pelo seu próprio filho, porque você é o responsável pela morte de Saul, né? Absai, um dos homens de Davi, quer matar Simei, mas Davi diz: não faça nada disso, né? Dizendo que se Deus permitiu, na verdade, eu não sei se aqui foi uma permissão de Deus, eu acredito que não, verdadeiramente não. É que Davi já estava ali um pouco tenso, né? Saindo da sua própria casa, triste, chateado. A gente vai ver uma face parecida com essa de Davi aqui, lá na caverna de Adulão, quando ele se sente esquecido por Deus, né? E aí Deus envia a sua família, envia ali os homens que mais adiante se tornariam os valentes de Davi. Nós ainda vamos estudar um pouco mais sobre eles também. Então aqui diz: se Deus mandou ele me amaldiçoar, então deixa, né? Isso deve ser um castigo para mim. Davi estava aceitando as palavras de Simei, o benjamita, né? Compatriota de Saul, como se fosse as palavras do próprio Deus. Mas isso revela um pouco da angústia do coração de Davi. E aí o final do texto vai falar sobre a conversa de Absalão com Aitofel. Absalão, ele chega a Jerusalém, olha só, e ele é aconselhado por Aitofel. Aitofel, na verdade, era o conselheiro de Davi, e por algum motivo Aitofel se revolta contra Davi, e ele é que cria todo esse cenário na cabeça de Absalão, né? Fazendo com que Davi usurpasse o trono do rei. Então Aitofel sugere que Absalão se deite com as mulheres de Davi, as concubinas de Davi, como uma demonstração de poder, de forma a consolidar ser como rei. Ou seja, ter relações, dormir com as mulheres do rei ali, era como se ele estivesse se tornando rei. O povo ia ver, ia ter conhecimento, né? Disseram que montou uma tenda num lugar público para que as pessoas pudessem saber mais ou menos o que estava acontecendo ali, para que Absalão pudesse se consolidar na posição de rei. Então Absalão segue o conselho, faz isso de maneira pública, o que fortalece ainda mais a sua rebelião aos olhos do povo. Gente, olha só o que diz em 2 Samuel 12, um pouquinho mais atrás.
no capítulo 12, diz assim, ó: Então Natã disse a Davi. Lembra o pecado de Davi com Batseba? Aqui nós estamos vendo literalmente as consequências do pecado de Davi, né, com Batseba. Então foi um adultério seguido de assassinato. Aí Natã aparece para Davi, conta uma parábola e depois ele vem com um decreto de Deus e diz assim: Você, Davi, é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te ungi a rei de Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-lhe casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo não fosse suficiente, eu teria te dado muito mais. Por que você desprezou a palavra de Deus, fazendo o que Deus reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. O que está acontecendo aqui, gente? Vamos lá, em nome de Jesus, tá? Trazer esse texto para a prática. O que a gente observa aqui? As consequências do pecado de Davi e o juízo de Deus sobre o pecado de Davi. Então, lá no capítulo 12, tinha um juízo de Deus, dizendo que mais adiante ia acontecer. Ou seja, o profeta Natã estava declarando um acontecimento futuro, revelando algo que ia acontecer no futuro. Aqui, Davi estava sendo desmoralizado pelo seu próprio filho diante do seu povo. Literalmente, como o texto diz aqui, ó: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena a luz do dia. Ou seja, o que você fez em oculto com Batseba, eu vou permitir que aconteça com você à luz do dia, de uma maneira que todos fiquem sabendo. Todos fiquem sabendo que um outro homem se deitou com as suas mulheres. Então aqui era Davi sendo desmoralizado pelo seu próprio filho diante de todo o povo. Natã, o profeta, confronta Davi sobre o seu pecado com Batseba. Confronta sobre a morte de Uria. O ponto culminante aqui é literalmente um juízo de Deus. E esse juízo de Deus inclui a desmoralização de Davi diante do seu próprio povo, especialmente por meio do seu filho. Ou seja, Absalão, de dentro da própria casa de Davi, vem a desmoralização do próprio Davi. E o que isso nos ensina? Que todo pecado tem consequências sérias. Davi, ele comete um pecado extremamente grave, apesar de ser perdoado por Deus. As consequências do pecado de Davi se espalham por toda a sua família e por todo o seu reinado. Isso aqui vai se concretizar aqui com Absalão, que se rebela contra Davi, e como parte do julgamento. Ou seja, ele toma as concubinas de Davi, o que demonstra publicamente a sua situação de humilhação. E o que isso tem para nos ensinar, Pastor Vitor? Vamos lá, gente. Nós precisamos lembrar que todas as nossas escolhas, especialmente as escolhas mal feitas, as escolhas erradas, as escolhas pecaminosas, né? Elas vão ter impactos profundos, né, a longo prazo nas nossas vidas. Muitas vezes, né, o pecado não traz um impacto inicial, não é rápido a consequência, mas com o passar do tempo, as consequências por esse pecado vão se tornando evidentes. Isso vai afetar não apenas a nossa vida, mas também a vida de quem está ao nosso redor, das pessoas a qual a gente ama. Davi, ele sofre aqui diretamente com as suas próprias escolhas. Ele experimenta um profundo sentimento de culpa e vergonha, e a sua reputação foi manchada. Agora, apesar de ser um homem, um rei segundo o coração de Deus, a sua ação pecaminosa trouxe para ele uma ferida espiritual muito grande. O Salmo 51 é um salmo escrito por Davi. E esse salmo Davi escreve após ele ser confrontado pelo profeta Natã. Literalmente o que diz lá em 2 Samuel 12. E nós estamos vendo isso acontecendo. Essa profecia, essa revelação de futuro acontecendo. No Salmo 51... é um salmo que revela o peso da culpa de Davi e o desejo da restauração de Davi. Então, olha só, gente, que interessante. No Salmo 51, Davi pede que o Senhor crie nele um coração puro que o afaste do pecado. Olha só, um coração puro que o afaste do
pecado. Ou seja, as sérias consequências do pecado na vida de Davi. Até aqui nós estamos observando, né, que um pecado pode causar uma consequência muito séria na vida de uma pessoa. Na vida de Davi, ele sentiu literalmente na pele os frutos, ele colheu os frutos desse pecado. Ele viu dentro da sua casa, vamos aos fatos, filho estuprando filha. Ou seja, ele teve um filho que estuprou uma filha dentro da casa dele. Ele vê um filho matando o outro filho assim, praticamente debaixo dos seus olhos. Ele é expulso da sua própria casa por Absalão, seu filho. E agora ele tem que lidar, né? Além de toda essa situação de fuga, ele caminhando, sendo amaldiçoado, né? E tudo mais, ele tem que lidar agora com seu filho, se relacionando com as suas concubinas, num local onde todos que passassem, poderiam observar, né, saber o que estava acontecendo, porque entrava uma mulher, saía outra e eram as mulheres do rei. O povo conhecia as mulheres do rei, ninguém tocava nas mulheres do rei, mas estava lá Absalão tocando em todas as mulheres do rei. Uma grande lição daqui, tá? Não vale a pena viver uma vida de pecado, não vale a pena. Um pecado que a Bíblia revela de Davi, olha o tanto de consequência para a vida dele. Por quê? Porque o pecado traz consequências desastrosas para as nossas vidas. Então, uma lição para a gente trazer muita consciência aqui para todos nós é acerca da consequência do pecado. Eu costumo dizer o seguinte: existem dois tipos de pessoas: pessoas inteligentes e pessoas sábias. As pessoas inteligentes são aquelas que caem num buraco e arrumam um jeito de sair desse buraco. As pessoas sábias são aquelas que anteveem os buracos da vida. Hoje nós temos um manual, um guia, uma bússola, um GPS para as nossas vidas. E analisando o texto de hoje, eu tenho a consciência de que o pecado não vale a pena. Por conta de uma tarde ociosa, Davi era para estar numa batalha, estava em casa, uma tarde ociosa fez com que ele pecasse. E esse pecado está trazendo consequência, está trazendo, desmoralizando, né, ali Davi, criando ali uma série de traumas, inclusive emocionais, que aqui revela Davi chateado emocionalmente, achando que Deus, né, estava mandando amaldiçoar ele e tudo mais. Então, olha só que interessante, gente, não vale a pena, pecar não vale a pena. A gente tem que pedir para Deus, né, guardar nossa mente, guardar o nosso coração, porque todo pecado traz consequência e essas consequências, elas são desastrosas, tá? Pode ser que num primeiro momento o pecado tenha até uma maquiagem, né, maqueia as consequências, mas a médio e longo prazo as consequências do pecado aparecem. Então o meu conselho para você é: viva uma vida de santidade, né? Cuidado com a ociosidade, leve a sério as coisas espirituais, leve a sério as coisas de Deus, o reino, a justiça de Deus. Tome muito cuidado, porque todas as nossas ações impensadas nesse momento vão trazer consequências mais adiante para as nossas vidas. Tem uma série minha que eu digo assim, né? O tema é uma vida intencional. A gente precisa aprender com a sabedoria milenar, a sabedoria divina, a viver de maneira intencional. Plantar coisas boas para colher coisas boas. Amém? E assim a gente então finaliza mais um capítulo aqui de 2 Samuel. Agora vamos agitar as redes sociais. Curte, comenta, compartilha, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar. Não se esqueça, domingo na Evo nós temos um compromisso às 10 e às 18 horas, culto de celebração com Santa Ceia. Vai ser um dia lindo, maravilhoso. E segunda-feira nós voltamos aqui às 7h40 no Evolução Diária, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana. Quero te ver domingo na Evo e segunda-feira aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe!